Bom dia, boa tarde, boa noite. Respondo pelo nome de Rabia Pedro Kwambe, estudante do ISIM, Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, cursando Contabilidade e Auditoria, primeiro ano, turma KD1A. Venho por este meio apresentar um trabalho cujo tema é quadro conceptual, onde iremos ter a nossa estrutura de trabalho. Na nossa estrutura de trabalho, temos a introdução, objetivo geral e específico, temos a definição, finalidade do quadro conceptual, temos a demonstração financeira, a definição, quem são os utilizadores da demonstração financeira, objetivo da demonstração financeira, as características qualitativas das demonstrações financeiras, temos os elementos das demonstrações financeiras, reconhecimentos das demonstrações financeiras, mensuração dos elementos da DFs, mensuração inicial, mensuração subsequente. Então, temos também aqui a nossa introdução, que vem a dizer: o quadro conceptual desempenha um papel fundamental para a preparação e demonstração financeira, fornecendo uma visão mais clara e estruturada das informações contabilísticas para os usuários externos, né? Então, temos aqui os objetivos geral e específico. O objetivo geral desse trabalho é explicar a importância do quadro conceptual. O objetivo específico é apresentar modelos de demonstrações financeiras. Então, temos aqui a definição né, do quadro conceptual. Bom, segundo Stallmaker, de 1996, o quadro conceptual é definido, ou segundo ele, né? O quadro conceptual é definido como uma estrutura básica subsequente, né, à formação de ideias tendo surgido em 1952. A primeira referência a conceitos no contexto de um quadro conceptual na instrução do relatório da American Institute in Accounting, né? Tua Pareda, né? 1996. Segundo ela, o quadro conceptual é definido como um suporte teórico da normalização contabilística que, apoiando-se na teoria geral da contabilidade, desenvolve mediante um itinerário lógico dedutivo os fundamentos conceptuais da informação financeira com a finalidade de dotar e sustento racional. E, em consequência de conceptuais, né, da informação financeira, com a finalidade de dotar o sustento, né, racional. Então, na verdade, o caminho a seguir será este. O primeiro, teremos de definir que os objetivos queremos atingir com a contabilidade meramente para pagar impostos para atender às necessidades dos gestores sociais ou acionistas, né? Então, temos aqui a seguir novamente o quadro conceptual, a sua definição concreta. O quadro conceptual identifica os diferentes utilizadores das demonstrações financeiras, atuais e potenciais investidores, empregados financeiros, fornecedores, clientes, governos e os seus departamentos e o público em geral. O quadro conceptual foi aprovado do IASC em abril de 1989.
Então, temos aqui ainda é a apresentação do trabalho, ainda estamos no início do trabalho, ainda não foi definido o trabalho. Então, a finalidade deste trabalho é auxiliar o desenvolvimento das morais internacionais de contabilidade IFRS, né? Para que tenham base em conceitos consistentes, auxiliar responsáveis pela elaboração dos relatórios financeiros a desenvolver políticas contábeis quando o pronunciamento dos relatórios financeiros e a desenvolver políticas contábeis, né? Então, temos aqui o quadro conceptual, novamente. Conceptual orienta-nos sobre o momento do reconhecimento de um ativo, um passivo, rendimentos e gastos, as quais bases mensuráveis a seguir. Um ativo é aquele que recebe dinheiro, um passivo é aquele que paga dinheiro. Ou seja, todo ativo é aquele que tem uma dívida a receber, ou são bens, meus bens. Já passivo não são meus bens. Então, temos aqui a seguir. Aqui novamente temos rendimentos e gastos por aí. Então, temos aqui demonstrações financeiras. Demonstrações financeiras são apresentáveis, né? São apresentações capazes de informar a situação financeira geral de uma empresa. Então, esses relatórios contabilísticos são muito úteis para auxiliar uma empresa a organizar o orçamento e tomar decisões de gestão, né? Então, tem aí a demonstração financeira do nosso trabalho. É o início, né? Então, tem aqui quem são os utilizadores das demonstrações financeiras. Então, os utilizadores da demonstração financeira são os fornecedores, clientes, investidores, acionistas, sócios, empresários, governos, público em geral. Então, fornecedor é aquela pessoa que fornece produtos, qualquer tipo de produto, seja produtos de limpeza, seja roupa, tudo que existe, se é fornecido por alguém, é porque essa pessoa é um fornecedor. Cliente sou eu que estou a receber. Cliente é a pessoa que recebe coisas fornecidas pelo fornecedor. Investidores são as pessoas que investem, por exemplo, investir numa empresa. As pessoas que investem numa empresa são investidores. Estamos a investir, ou mesmo eu, se eu tiver um negócio por iniciar, então eu tiro um certo valor para iniciar o meu negócio. É porque eu sou uma investidora. Estou a investir no meu negócio para ver se terei ganhos no tal negócio, né? Temos empresários, temos governo que governa, pode ser a empresa ou o país. Público em geral são as pessoas normais. Então, temos aqui objetivos da demonstração financeira, né? Então, segundo o quadro conceptual, as demonstrações financeiras têm como objetivo proporcionar informações sobre a posição financeira, o desempenho e as alterações na posição financeira de uma entidade que sejam úteis para o leque alargado, né? Pode ser assim, de utilizadores no processo de tomada de decisões econômicas. Então, a avaliação de personagem, da performance, a personagem, posso assim dizer, de uma entidade constitui um dos principais objetivos das demonstrações financeiras.
uma vez que os utilizadores das demonstrações financeiras, em particular os acionistas, também querem avaliar a rentabilidade óptica, né? Tendo em conta os custos de oportunidades de capital investidos. Então, esta avaliação deve ser efetuada para uma entidade como um todo, mas também para a unidade operacional ou atividade em determinados países. Então, as informações as demonstrações financeiras têm como objetivo proporcionar informações sobre a posição financeira, o desempenho e as alterações na posição financeira de uma entidade. Então, temos aqui a seguir as características qualitativas de demonstrações financeiras. Então, as características, né, das demonstrações financeiras, temos aqui as principais características das demonstrações financeiras. Temos aqui a compreensibilidade, relevância, fiabilidade, comparabilidade. Temos aqui somente 4 principais, porque são vários. Temos também a fiabilidade, comparabilidade, né? Temos também, mas esses são principais, então aqui só apresentamos os principais. Então, a compreensibilidade, que é a primeira neste lugar, temos aqui. Então, com compreensibilidade, né? Compreende-se como a informação proporcionada nas demonstrações financeiras deve ser rapidamente compreendida pelos utilizadores. Assume-se para este efeito que os utilizadores têm um racional conhecimento dos negócios, atividades econômicas e contabilidade. Então, e vontade para estudar a informação razoavelmente. Diligência, no entanto, não deve ser incluída informações sobre assuntos complexos que sejam relevantes para as necessidades dos utilizadores no seu processo de decisão econômica, com o argumento de que será muito difícil a sua compreensão por certos utilizadores. Então, é basicamente isso, compreensibilidade. Se compreenderem entre si, compreenderem as suas necessidades e tal. É por isso que aqui diz compreensibilidade, entende-se como informações que sejam rápidas e facilmente compreensíveis pelos seus utilizadores, porém não deve incluir nenhuma matéria mais complexa, com fundamento nem todos os utentes terão capacidade de compreender. Porque, por exemplo, se tu estás a fazer, por exemplo, 6ª classe ou 7ª classe, então vem alguém te enche de matéria da 10ª classe, tu estás a fazer 6ª, alguém vem te enche com matéria da 10ª classe. Aquilo ali não é do teu nível. Para uma pessoa como você, vai ser algo muito demais. Então, é necessário haver compreensibilidade e coisas que os estudantes têm a capacidade de compreender, né? Então, é basicamente isso. Temos também a relevância. A relevância, né? Para ser útil, a informação deve ser relevante para as necessidades dos utilizadores no processo de tomada de decisão. A informação é relevante quando influencia a decisão econômica dos utilizadores, ajudando-os na avaliação de eventos passados, presentes ou futuros, confirmando ou corrigindo as suas avaliações efetuadas no passado, né? Então, é basicamente isso. A relevância da informação deve ser
analisada numa dupla perspectiva. Temos a tempestividade, né, que da informação disponibilizada e o seu conteúdo. Se apresentados demonstrações financeiras no mês de junho, relevante, né? Então, os quais terão, né? Os quais terão aqui, por exemplo, essa informação. Os quais terão, se apresentados de demonstrações financeiras no mês de junho, respectivamente, como eu havia dito, os quais estarão mais preocupados em saber qual foi o desempenho da empresa no semestre em curso e em projetar esse desempenho para o ano em curso, né? Então, a informação será relevante se apresentada durante o primeiro mês do trimestre do ano seguinte. Então, mesmo que com base em elementos provisórios, até para reduzir o risco de informações privilegiadas sobre o conteúdo de informações, imaginemos que uma empresa possui uma pequena filial que funciona como um escritório de representação e que divulga informações sobre o equipamento de mobiliário de escritório que lá possui. Então, isso não tem como contrapartida. A mesma empresa não divulga a existência de um processo judicial no qual um terceiro lhe solicita uma indemnização de montante significativo. Então, isso pode prejudicar. Então, isso que não foi objeto de provisão. Neste caso, a empresa fornece informações irrelevantes ou omite informações que não podem originar uma significatividade, volatilidade, né? Nos resultados futuros, podemos assim dizer que as demonstrações financeiras da empresa não observam a característica qualitativa da relevância. Então, temos aqui a seguir, é basicamente isso, relevância. Estava a tentar resumir o que eu entendi. Então, temos a fiabilidade. A fiabilidade é para ser útil, né? Ou seja, deve ser útil, a informação deve ser confiável, ou seja, deve estar livre de erros, desvios, substâncias de influências. Então, a informação tem de ser também fiável. A informação é fiável quando está isenta, posso assim dizer, desculpa. É fiável quando está isenta de erros materiais ou de influências a dominar da contabilidade criativa. Ver o ponto 1 de enquadramento poderá afetar esta característica da informação. Os auditores têm um importante papel de assegurar a fiabilidade da informação financeira. No entanto, não esqueçamos que a responsabilidade pela apresentação das demonstrações financeiras é do órgão de gestão. Serão os gestores que, em primeiro lugar, deverão ser responsabilizados caso a informação contenha disfunções materialmente relevantes. Os contabilistas e os auditores deverão também ser responsabilizados, devendo estar em condições de provar que atuaram com zelo e diligência no âmbito das funções, né? Então,
fiabilidade é basicamente isso. Então, temos aqui a seguir elementos das demonstrações financeiras. Segundo o quadro conceptual, os elementos das demonstrações financeiras, diretamente ligados à mensuração da posição financeira. Temos aqui os ativos, passivo e capital próprio. O que são ativos? Ou seja, o que vem a ser ativos? Os ativos segundo o quadro conceptual, um ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de acontecimentos passados do qual se espera que fluam para a entidade benefícios econômicos futuros. Esta definição do ativo constitui um dos conceitos mais relevantes na contabilidade. Então, uma componente fundamental da definição é que um ativo deve ser proporcional benefícios econômicos futuros para a entidade, neste caso. Então, em que medida esses benefícios econômicos podem fluir para a entidade? Segundo o quadro conceptual, os recursos ou os benefícios econômicos, os benefícios econômicos incorporados no ativo podem fluir para a entidade de várias formas. Assim, um ativo pode ser usado isoladamente ou combinado com os outros ativos na produção de bens e serviços a serem vendidos pela entidade. Pode ser também trocado por outros ativos. Um ativo pode ser trocado por outro ativo. E pode ser também usado para liquidar uma obrigação. Por exemplo, se eu tenho uma casa, é meu ativo, posso levar para liquidar uma obrigação. Uma obrigação é uma dívida a pagar. Então, posso usar o meu ativo para pagar uma dívida, Então, um ativo também pode ser distribuído pelos detentores de capital da entidade. Então, é basicamente isso, um ativo. Então, temos também um passivo, como havia explicado antes, o que vem a ser um passivo, que são basicamente obrigações por aí. E temos o capital próprio. Capital próprio, que é composto por ações ou cotas próprias, tem valores nominais, descontos e prêmios, temos prestações suplementares no nosso capital próprio. Temos também basicamente prêmios de demissão de ações ou cotas, reservas legais, reservas estatutárias, reservas livres. Temos excedentes de revalorização de ativos tangíveis e intangíveis. Temos aqui revalorização legal, outros excedentes. Então, é basicamente isso. Capital próprio, temos também resultados transitados. Então, temos aqui a seguir elementos das demonstrações financeiras. Como eu havia explicado antes, eu expliquei antes o que é um ativo. Eu estava nessa página, mas eu já havia explicado, eu expliquei o que é um ativo. Um passivo é uma obrigação presente da entidade resultante do acontecimento passado, cuja liquidação se espera que resultem para a entidade sólidas de recursos incorporados benefícios econômicos.
Então, os elementos diretamente ligados à mensuração da performance na demonstração de resultados são rendimentos e gastos. É basicamente essas duas contas ou esses elementos que são ligados à mensuração. Então, há rendimentos, né? Ou seja, rendimentos, segundo o quadro conceptual, um rendimento são reconhecidos nas demonstrações dos resultados quando tenha havido um aumento de benefícios econômicos futuros que pode ser mensurado com fiabilidade em resultados de um aumento de um ativo ou de uma redução de um passivo. É basicamente um rendimento. O reconhecimento de rendimento é uma questão que tem preocupado os contabilistas. Existem várias correntes relativamente ao aumento de reconhecimento de retido, ao reconhecimento do retido. No capítulo 18 apresenta-se a posição expressa através da NCRCRF 28 para aplicação em Moçambique. No reconhecimento de rendimento deve seguir-se uma atitude de prudência, né? Deve seguir uma atitude de prudência em caso de dúvida quanto aos benefícios econômicos futuros. O rendimento não deve ser reconhecido se a dúvida assenta sobre o montante desses benefícios. Deve reconhecer-se o menor dos valores possíveis. Estamos aqui perante um problema de mensuração. Não se deve reconhecer rendimentos que possam vir a anular, ou seja que possam vir a ser anulados no futuro, em particular ganhos contingentes, né? Aqui temos também o reconhecimento de gastos, como eu já havia explicado antes. Então, gastos são dimensões dos benefícios econômicos durante o período sob a forma de saídas, definições de ativos ou passivos que resultam de emissões do capital próprio. Então, um gasto, de acordo com o quadro conceptual, temos aqui um gasto de acordo com o quadro conceptual. Os gastos são reconhecidos na demonstração dos resultados quando tenha havido uma redução de benefícios econômicos futuros que podem ser mensurados com fiabilidade em resultado de uma redução de um ativo ou do aumento do passivo, como eu expliquei há bocado. Então, este critério para o reconhecimento de gastos será da maior unidade na decisão entre capitalizar ou determinados dispêndios ou levado diretamente a gastos, sendo também relevante para a contabilização das perdas por imparidade dos ativos. Temos um aspecto fundamental a considerar no reconhecimento de gastos, é a correlação de gastos com rendimentos, né? Então, tomemos como exemplo um rappel a conceder sobre vendas ou prestação de serviço. A receita é integral
ou integralmente reconhecida no aumento de reconhecimento de venda ou de prestação de serviço. Então, no entanto, somente no final do período saberemos se o cliente tem direito de rappel e em que medida, né? Então, como contabilizar um gasto, né? Temos aqui também como contabilizar o gasto do rappel. Quando o cliente tiver direito a ele, é uma questão, quando é que o cliente tem o direito a ele, ao rappel? Certamente que não. Na data de reconhecimento do retido, devemos estimar o rappel correspondente e proceder à sua especialização. Essa estimativa será de ser reapreciada em períodos subsequentes. Desta forma, estaremos a correlacionar os gastos com os rendimentos. De outra forma, o que teríamos? Um rendimento em janeiro é um gasto associado em dezembro, muito mais grave no ano seguinte. Então, gastos são coisas graves, muito mais graves no ano seguinte. Então, temos aqui a seguir reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras. Então, temos o reconhecimento dos ativos. O reconhecimento dos ativos de acordo com o quadro conceptual. Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e ativo tem um valor que pode ser mensurado com fiabilidade. Então, um reconhecimento do ativo, para além dos benefícios econômicos futuros, conforme anteriormente abordado, né? O ativo tem de poder ser mensurado com fiabilidade para ser reconhecido. Por exemplo, nos trabalhos para a própria empresa poderão existir dificuldades da mensuração dos ativos, podendo em situações extremas levar ao não reconhecimento dos respondentes ativos. Então, deverá ser adotado uma atitude de prudência no reconhecimento de ativos. É muito necessário. Em sequência, não se deve reconhecer ganhos contingentes, indemnização solicitadas, né? A terceiro, juros, demora, rappel a receber e etc. Então, temos um exemplo. A aquisição a pronto pagamento de um computador para um escritório de 20 mil. Então, temos aqui o reconhecimento das demonstrações financeiras, ou seja, reconhecimento de um passivo. Segundo um quadro conceptual, é reconhecido no balanço quando for provável que haverá saída de recursos, né? É reconhecido se haverá saída de recursos incorporando benefícios econômicos que resultarão da liquidação de uma obrigação presente e que a quantia pela qual a liquidação, né? Então, um elemento-chave no reconhecimento de um passivo é um grau de probabilidade de o passivo se materializar. Sendo a perda provável, estamos perante um passivo. Sendo a perda possível, estamos perante um passivo contingente, o qual não é incluído no passivo, sendo apenas divulgado no anexo.
Por vezes poderemos não estar em condições de mensurar um passivo, né, com fiabilidade. Então, poderá ser o caso de um processo judicial em que a perda é considerada provável, mas não se consegue estimar com fiabilidade o seu montante. Então, neste caso, não se reconhece o passivo, procedendo-se apenas à sua divulgação, né? Então, estas situações terão de ser apreciadas com muito cuidado, uma vez que as entidades terão a tendência de referir, né, que uma determinada perda não é suscetível de quantificação para não reconhecerem o passivo e o respectivo gasto. Então, é basicamente isso, um passivo. Temos aqui um exemplo. Então, a aquisição do prazo de um computador para escritório tendo valor de 20.000. Desculpa. Então, temos aqui a seguir reconhecimento dos rendimentos e gastos. Foi basicamente o que eu expliquei antes aqui. Foi onde eu expliquei o reconhecimento de rendimentos e gastos. Então, temos aqui a mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. Então, temos a nossa introdução. O que vem a ser uma mensuração? Mensuração é um processo de atribuição de um valor de um ativo, passivo, elemento de capital próprio, gastos ou rendimentos, né? Então, temos aqui as bases, temos também a problemática da mensuração, coloca-se no momento inicial e em momentos subsequentes. Assim, na apresentação da mensuração devemos analisar separadamente. Devemos analisar a mensuração inicial e a mensuração subsequente, né? Então, a mensuração inicial, por regra, ao custo existido. No entanto, várias situações em que tal não se verifica. Na mensuração subsequente, existem diversas bases de mensuração com diferentes tratamentos no que se refere à contrapartida das variações de valor. Então, temos aqui, né, a mensuração, ou seja, bases da mensuração. O quadro conceptual apresentou as seguintes bases de mensuração. Temos, são vários. Temos custo histórico, custo corrente, valor realizável, valor presente. Temos aqui, ainda nas bases de mensuração, como havia dito antes, temos custo histórico, custos correntes, custos realizáveis líquido, valor presente ou atual. Temos valor recuperável, valor de uso, custo amortizado, custo presumido, justo valor, valor de mercadoria, né? Então, temos aqui a definição do custo histórico, né? O custo histórico são contabilizados, ou seja, são ativos, ou os ativos são contabilizados pelo valor pago através da caixa
ou seus equivalentes e ou o justo valor de outra retribuição, dada para adquirir o ativo no momento da sua compra ou construção, ou quando aplicável o valor atribuído a um ativo no seu reconhecimento inicial. Os passivos são contabilizados pelo valor de caixa ou seus equivalentes a ser pago e ou o justo valor de outra retribuição a ser entregue para liquidar a obrigação, né? Então, temos os custos históricos. É basicamente, como sabemos, muito contestado em épocas de inflação. Os ativos não monetários, mensurados ao custo histórico, ficam subavaliados, no mesmo concedendo com alguns gastos, em particular as depreciações e amortizações de custos de vendas. Dessa forma, o balanço e a demonstração de resultados perdem relevância. Então, a vantagem do custo histórico reside no facto de ser objetivo, facilmente verificável, estando isento de manipulações. Então, é basicamente isso, um custo histórico. Então, temos aqui o custo corrente. O custo corrente são os ativos, ou seja, os ativos são valorizados pelo valor de caixa ou seus equivalentes que seriam necessários para que o mesmo ativo ou um ativo equivalente fosse adquirido na data corrente. Os passivos são valorizados pelo valor não descontado de caixa ou equivalentes de caixa que seria necessário para liquidar as obrigações atualmente. Então, é basicamente isso, um custo corrente. Um custo razoável, né? É realizável, não é razoável, realizável. Os ativos são apresentados pelo valor de caixa ou seus equivalentes, que seria obtido atualmente pela sua venda. Os passivos são mensurados pelos seus valores de liquidação, isto é, as quantias não descontadas de caixa ou equivalentes de caixa que se esperam pagar para satisfazer a obrigação no decurso normal dos negócios. Existem várias variantes de valor de realização. Por exemplo, temos o justo valor menos os custos no ponto de venda. Temos também o justo valor menos os custos de vender, para vender. E temos também o valor realizável líquido. Então, é basicamente isso, um valor realizável. Então, temos aqui, né, depois do valor presente, temos o valor presente. O valor presente, né, temos aqui os custos estimados, neste caso, como eu posso explicar? Os custos estimados no ponto de venda incluem as comissões intermediários, encargos com reguladores e bolsas e impostos sobre a transferência e direitos aduaneiros. Não incluem despesas de transporte e outros custos necessários para levar o ativo para o mercado. Aqui só incluem os custos de transporte e os outros custos necessários para levar o ativo para o mercado devem ser levados em conta determinada do justo valor de um ativo na localização da condição presente. Então, temos também tem que valor recuperável, justo valor menos os custos para vender.
Aham. Então, aqui temos o valor, eu já havia explicado o valor presente. Então, temos o valor recuperável. O valor recuperável é um ativo ou de uma unidade geradora de caixa, é o mais alto entre o seu preço de venda líquido e o seu valor de uso. O valor de uso é basicamente o valor de uso também reconhecido como valor específico para a entidade, reflete o valor para o investidor específico e não para o hipotético participante. No mercado, é o valor presente dos fluxos de caixa de uma entidade prevê que sejam originados pelo uso continuado do ativo e pela sua alienação no final da sua vida útil, ou em que espera incorrer ao liquidar um passivo, né? Então, temos o custo de amortização. É um custo amortizado de um ativo financeiro ou de um passivo financeiro. É o valor pelo qual o ativo financeiro ou o passivo financeiro é mensurado ou no reconhecimento inicial, né? Então, deduzido nos recebimentos de capital. Então, mais ou menos a amortização acumulada usando o método de taxa de um juro efetiva da diferença entre o valor inicial e o valor da maturidade e menos reduções por imparidade ou incobrabilidade. Então, é basicamente isso. Então, temos aqui também, depois disso, tem custo de uso, tem custo de amortização, custo presumido. Tem custo presumido, custo de valor e valor de mercadoria. Então, temos aqui, vou continuar a explicar, né? A seguir era custo presumido, um custo presumido, né? É um valor usado em substituições ou substituição do custo ou custo depreciado numa certa data. A depreciação ou amortização subsequente assume que a entidade tinha inicialmente reconhecido o ativo numa certa data em que o custo era igual ao custo presumido. Então, é basicamente isso, um custo presumido. É presumo mesmo. Então, temos o justo valor. O justo valor é o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado numa transação entre partes independentes conhecedoras e com vontade de negociar. É a parte que eu mais gosto. Eu gosto de negociar. É minha área. Eu trabalho com negócio, então se tu vens, vamos negociar. Eu tenho meu preço e tenho o preço que eu coloco como é que eu posso dizer, a comissão. Então, se tu gostas de descontos, nós vamos negociar. Então, um pressuposto da definição de justo valor é o fato de vendedora ser uma entidade em continuidade operacional,
sem intenção ou necessidade de liquidar, reduzir significativamente as suas operações ou realizar uma operação em condições adversas. Assim, o justo valor não é o valor que uma entidade receberia numa transação forçada. A liquidação voluntária, assim, o justo valor não é, ou seja, a liquidação voluntária ou venda numa situação de inflação. Então, a referência a partes conhecedoras significa que a potência comprador ou o potencial do comprador está razoavelmente informado sobre a natureza e característica do ativo, o seu uso atual e potencial e condições de mercado. O comprador com vontade de negociar está motivado, né? O comprador sempre gosta de negociar e tem que estar motivado para convencer o fornecedor. Então, que está motivado, mas não obrigado a comprar. O comprador com vontade de negociar não está demasiado ansioso para comprar determinado a comprar a qualquer preço. Então, existem várias abordagens para se determinar um justo valor. Temos a abordagem de custo, né? Temos a abordagem de rendimento, temos a abordagem de mercado, temos a hierarquia. A hierarquia do justo valor presente em várias normas requer o uso de abordagem de mercado sempre que possível para mensurar os ativos, uma vez que, em geral, se trata de menor evidência do custo de valor. Então, é basicamente isso. Temos a abordagem do custo, como eu havia dito antes. A abordagem do custo considera o valor que seria necessário gastar para substituir a capacidade de serviço, muitas vezes referido como o custo corrente e substituível. A estimativa do custo do valor considerado o custo de adquirir um ativo substituto, de utilidade comparável, justamente pela obsolescência incorpora depreciação física. Subsolescência funciona e subsolescência funcional e subsolescência econômica, posso assim dizer, desculpa. Então, temos aqui, trata-se de um conceito mais abrangente do que a amortização para efeitos de relato financeiro, uma alocação de custo histórico ou objetivos fiscais com base de vidas úteis específica. Então, temos a abordagem de rendimento. A abordagem de rendimento usa técnicas de avaliação para converter vários futuros. Temos, por exemplo, fluxos de caixa ou rendimentos. No início, no único valor presente descontado, né? A estimativa do justo valor é baseadamente no valor indicado pelas expectativas do mercado sobre estes valores futuros. Então, temos também a abordagem do mercado. Então, a abordagem do mercado trata-se de uma forma geral de estimar um valor usando um ou mais métodos de comprar o ativo com ativos similares que tenham sido vendidos. A abordagem de mercado para estimar o justo valor requer preços subserváveis e outras informações provenientes de transações realizadas envolvendo idênticos ativos.
Então, é basicamente isso. Um justo valor. Então, temos por fim, como tem aqui no nosso trabalho, temos aqui, tínhamos o justo valor, é o que eu estava a explicar antes. Então, temos por fim valor do mercado. Aqui, então, valor do mercado, várias NSFRF referem ao uso do valor do mercado, embora não definam este conceito. O valor de mercado é uma base de mensuração consistente com o conceito de justo valor, requer a mensuração por referência de um preço pelo qual partes conhecedoras e com vontade de negociar iriam negociar. Então, este é o valor do mercado. Ou seja, é basicamente isso. Então, temos a seguir a mensuração inicial. A mensuração inicial, ou seja, são compras de ativos tangíveis. Então, os ativos tangíveis ou os bens adquiridos devem ser mensurados pelo custo, o qual deve incluir o preço de compra, direitos de importação e impostos não reembolsáveis, custos necessários para colocar o ativo na localização e condição de funcionamento e valor presente no custo estimado de desmantelamento e remoção de bem ou restauração do local. E o pagamento, ou seja, se o pagamento for dirigido para além das condições normais de crédito, e o ativo é valorizado pela equivalência ao preço a dinheiro, né? Então temos aqui a compra de ativos. A mensuração pelo preço de compra adicionado nos custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo a pronto uso. Se o pagamento for deferido para além das condições normais de crédito, o ativo é valorizado pelo equivalente ao preço a dinheiro. Então, ainda na mensuração inicial, temos aqui a compra de ativos tangíveis. Então, compra de ativos tangíveis, temos a mensuração inicial é efetuada pelo preço de compra adicionado dos custos diretamente atribuíveis de preparação do ativo para o seu uso pretendido, né? Custos de benefícios de empregados e horários diretamente resultantes de levar o ativo à sua condição de funcionamento e custos de testes para concluir se o ativo funciona corretamente. Então, se o pagamento for diferido para além das condições normais de crédito, o ativo é valorizado pela
o equivalente ao preço a dinheiro. Então, temos também a compra de ativos e investimentos. A compra de ativos e investimentos, temos os ativos tangíveis de investimentos adquiridos. Eles devem ser valorizados inicialmente, pelo preço de compra, adicionado com custos de transação, Então, a transação, tipo a transferência, deve adicionar certos custos, honorários legais, impostos não recuperáveis e etc. Sendo o pagamento diferidos, o custo será o equivalente ao preço a dinheiro, Então, temos compra de inventários. A compra de inventários, A compra de inventários, ou seja, os inventários são inicialmente Os inventários são inicialmente mensurados pelo seu custo de aquisição ou produção, o qual inclui os custos de compra, de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu lugar, ou seja, no local atual e na sua condição. Se o pagamento for diferido, para além das condições normais de crédito, o ativo é valorizado pelo equivalente ao preço a dinheiro. Então, temos também as compras de ativos através de localizações ou localizações financeiras. A mensuração inicial de ativos adquiridos através de contratos locais. Então, temos aqui compra de ativos através de localizações financeiras. A mensuração inicial de ativos adquiridos através
de contratos de legalizações financeiras é efetuado pelo menor entre o justo valor do ativo locado e o valor presente dos pagamentos mínimos durante a locação. Então, os ativos de exploração, ou seja, também temos os ativos de exploração da avaliação de recursos minerais. A mensuração inicial é efetuada ao custo, o qual inclui a aquisição de direitos, da exportação, estudos topográficos, geológicos, geoquímicos, geoquímicos e geofísicos. Temos a perfuração exploratória, valas, amostragem, Temos as atividades relacionadas com a avaliação da exequibilidade técnica e a viabilidade comercial da extração de um recurso mineral. Então, temos também ativos tangíveis e ativos tangíveis de investimentos construídos pelo próprio. A mensuração inicial é efetuada pelo custo de construção. Então, temos também ativos tangíveis gerados internamente. A mensuração inicial de um ativo intangível gerado internamente corresponde à soma dos dispêndios, posso assim dizer, desde a data em que se cumprem os critérios de reconhecimento, uma vez que é proibida a recuperação de dispêndios anteriormente reconhecidos como gastos. Ativos e passivos adquiridos no âmbito de uma concentração de negócios. Temos a mensuração inicial, que corresponde ao justo valor na data de concentração. E temos também trocas de ativos, No capital. Então, temos aqui, temos a troca de ativos nos monetários, assumindo-se a transação tem substâncias comerciais. Então, no primeiro caso, consiga determinar o justo valor no ativo recebido com fiabilidade. Tem a mensuração inicial, que é efetuada pelo justo valor do ativo recebido. Temos também a mensuração inicial, que é efetuada pelo justo valor concedido. Temos a mensuração inicial, que é efetuada pelo justo, ou seja, pelo valor líquido contabilístico no ativo recebido. Temos também, no segundo caso, não consegue determinar com fiabilidade o justo valor do ativo recebido, mas está disponível o justo valor do ativo concedido. Cedido, nem é concedido, é cedido. Então, a mensuração inicial é efetuada pelo justo valor do ativo concedido, Então, não se consegue determinar com fiabilidade um justo valor ativo recebido, nem um ativo concedido. A mensuração inicial é efetuada pelo valor líquido contabilístico do ativo concedido, Então, temos aqui o conceito de capital, da manutenção de capital, Ou seja, aqui vem, conforme ilustram as imagens, conceito de capital, da manutenção capital. Então,
temos aqui, existem dois possíveis conceitos para a elaboração da demonstração financeira. O conceito da manutenção do capital financeiro e o conceito da manutenção do capital físico, né? Então, o conceito financeiro de capital é adotado pela maioria das empresas na preparação das suas demonstrações financeiras, posso assim dizer. Num conceito na capital financeiro, tal como dinheiro investido ou poder de compra investido, ou capital financeiro num contexto capital financeiro como tal, né? Como tal, dinheiro investido ou poder de compra investido ou capital é sinônimo de capital próprio da empresa. Num conceito de capital físico, tal como a capacidade operacional, o capital é visto como a capacidade produtiva da empresa baseada, por exemplo, nas unidades produzidas por dia. Capital é visto como a capacidade produtiva da empresa baseada, por exemplo, nas unidades produzidas por dia. A seleção do apropriado conceito de capital deve ser baseado nas necessidades dos utentes das demonstrações financeiras. Assim, o conceito financeiro de capital deve ser adotado se os utentes das demonstrações financeiras dão primazia à manutenção de capital nominal investido ou ao poder de compra do capital investido. Se, no entanto, a preocupação maior dos utentes é com a capacidade de produção da empresa, deve ser usado o contexto capital físico, né? Então, temos aqui também a manutenção de capital financeiro. A manutenção de capital financeiro, neste caso, neste conceito, somente existe lucro se o valor de capital próprio no final do período exceder o valor de capital próprio no início do período. Após a exclusão da distribuição ou de distribuições aos determinados detentores do capital e das suas contribuições de capital no período. A manutenção financeira capital pode ser mensurada quer em unidades monetárias nominais, quer em unidades constantes de poder de compra, né? Então, essa é a manutenção de capital financeiro. Temos aqui a manutenção de capital físico. Então, a manutenção de capital físico. Neste conceito, somente existe lucro se a capacidade física de produção de uma empresa ou os recursos dos fundos necessários para obter essa capacidade no fim do período excede ou exceder a capacidade física produtiva no início do período após exclusão de distribuições aos detentores do capital e das suas contribuições de capital no período. Então, uma crítica relativamente generalizada, feita à contabilidade atual é que a mesma não trata o custo do capital próprio, né? Então, é basicamente isto que cá vem apresentar sobre o quadro conceptual, onde falei de basicamente a manutenção. Vou começar daqui, da manutenção de capital físico, da manutenção de capital financeiro, a sua definição, o seu conceito. Temos já também aqui mensuração inicial de compra de ativos através de localizações e outras coisas que eu falei que não estão abordadas aqui, mas buscando pesquisas e tal eu pude desenvolver mais o trabalho.
Então, falei também da mensuração inicial de compra de ativos tangíveis, de compra de investimentos, ou seja, ativos tangíveis e investimentos, compras de ativos tangíveis, tipo a mensuração novamente, custo presumido, custo justo valor, é basicamente este trabalho que eu vim cá apresentar. Espero que tenham entendido o que é um quadro conceptual e espero que gostem. Então, desde já agradecer a oportunidade que o docente Abílio me concedeu de elaborar este trabalho. Muito obrigada, docente. Muito obrigada a todos que me ouviram, todos que prestaram atenção em cada detalhe que pude aqui abordar. E tchau, volto mais com outros trabalhos. Muito obrigada.